Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as vossas igrejas que há em todo o mundo, e vos bendizemos. Irmãos e irmãs, nesta liturgia pascal, iniciamos com toda a igreja o Tríduo Santo do Crucificado, sepultado e ressuscitado. Esta é a noite da ceia pascal, na qual Cristo, assumindo a vida até as últimas consequências, manifesta o dom do seu amor, entregue na livre decisão de viver sua Páscoa. Unamo-nos todos os que, pelo sofrimento, estão unidos a Cristo em sua Páscoa, e juntos celebremos o mistério excelso da fé cristã, em comunhão com toda a Igreja.
Paz e bem. Que bom, né, gente, poder celebrar essa Santa Missa. O barulho da chuva, talvez a gente não ouça direito o que está sendo dito, mas queremos com muita alegria acolher cada uma de vocês, acolher aquelas pessoas que chegaram dizendo: Frei, já lavamos os pés, não é? Com essa chuva toda que pegaram na chegada da igreja. Bem-vindos, bem-vindas. Ficamos felizes em celebrar esta Santa Eucaristia. Nosso querido Frei Valdo. Tem que aumentar o volume aí, ó. Nosso querido Frei Valdo, nosso pastor, nosso pároco, em gratidão hoje pelo seu sim, hoje que a igreja celebra o sacramento da ordem presbiteral. Nós também, com muito carinho e muito apreço, pelo seu sim à igreja, pela sua dedicação à nossa paróquia, por todo o carinho dispensado a todos nós paroquianos, e nós em agradecimento por tudo isso, por todo o trabalho que o Senhor desenvolve aqui junto à nossa paróquia, queremos lhe dar um abraço fraterno e um pequeno mimo que o CPC da paróquia providenciou, respeitando a sua dieta alimentar, né? Então, uma cesta saudável, gostosa, e que o senhor vai degustar muito bem. Muito obrigada. A dieta radical, segundo a minha professora ali, educadora, disse que já passou. Agora já posso moderadamente, né, comer outras coisas. Muito bem, meu povo, obrigado pelo carinho. O que seria do padre se não fosse a comunidade? E o que seria de uma comunidade católica também sem o seu padre? Então, a vocação sacerdotal é uma vocação para a comunidade e é uma vocação que nasce da comunidade. Nasce da comunidade para a comunidade. Que Deus, então, me dê essa graça de poder servir a comunidade, a igreja, do melhor modo possível. Queremos, então, iniciar o tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podeis sentar. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher
tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante. E não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor.
Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isso em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu:
Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Podeis sentar. Queridos irmãos, irmãs, hoje terminou o tempo da Quaresma e a igreja nos convoca para uma celebração de 3 dias, chamado de Tríduo Pascal. E essa celebração começa num clima festivo. Jesus antecipa a Páscoa, comer a Páscoa com os seus. E esta celebração nos revela momentos importantes deste clima, dessa festa pascal. E nós abrimos o nosso coração para viver esse momento agora intenso dos mistérios, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Hoje pela manhã, a igreja permite que se celebre a missa dos Santos Óleos. E nós o fizemos, nós padres, mais algumas pessoas, com os nossos bispos. Então os bispos celebraram conosco a missa dos Santos Óleos. A bênção do óleo do batismo, do óleo da unção dos enfermos e o óleo do crisma, lá na catedral. E à noite, então, ou a partir da tarde, se inicia a celebração do Tríduo Pascal. Nesta missa, o centro da liturgia da palavra é o lava-pés, o mandamento do serviço da caridade, da doação, da entrega. E também houve neste encontro de Jesus, nessa antecipação da ceia, a instituição da Eucaristia. Jesus, o último e o único sacrifício. Nele, todos os sacrifícios foram concluídos. Ele é o último dos sacrifícios. Sacrificou-se por todos nós e por toda a criação. E a partir dele, todos nós somos chamados a viver a misericórdia, viver o perdão, e não mais os sacrifícios. Porém, a liturgia nos recorda da Páscoa judaica, que foi a primeira leitura, uma memória da Páscoa dos judeus, o capítulo 14 do Êxodo, que depois será repetida na missa do sábado, da Aleluia, na missa da vigília. Nós vamos ouvir novamente esse texto, essa memória histórica de um povo que celebra a sua libertação, a partida, saída do sofrimento, da paixão, a caminhada para a libertação, para a terra prometida. O povo celebra esse início, a iniciativa sempre de Deus. A segunda leitura já traz o relato da instituição da Eucaristia.
onde o próprio Cristo, nessa ceia, se dá em alimento aos seus e à igreja, e até hoje. A Eucaristia é para a igreja um novo modo, por isso se inicia com a festa de hoje, um novo modo na continuidade de Cristo na vida da igreja. Com a ressurreição de Jesus, esse novo modo é inaugurado. A presença de Cristo na igreja é pela Eucaristia. E nós queremos ser saciados dessa presença. A Eucaristia vem nos alimentar, alimentar a nossa fé no Cristo ressuscitado. Por isso, uma grande festa. A instituição do sacerdócio, desse sacramento, é hoje a grande festa. E nós queremos, como igreja, manifestar a nossa alegria nesta celebração. E nesta ceia de Jesus com os apóstolos, então Jesus vai dar um exemplo de como nós, discípulos, devemos nos comportar na nossa vivência de fé, da fé nele ressuscitado. Veja, se eu não me engano, foi segunda-feira ou terça, nós ouvimos um evangelho em que Maria lavou os pés de Jesus com perfume, enxugou com os cabelos. Hoje, o próprio Jesus lava os pés dos discípulos. E ele diz: eu, como Senhor e Mestre, vos laveis os pés, deveis vós também lavar os pés uns dos outros. Essa instituição do serviço, da doação, da caridade, é uma característica essencial da fé em Cristo, da fé cristã. Então nós devemos tomar essa consciência. Lavar os pés uns dos outros e, sobretudo, dos mais necessitados, é missão, é condição para ser cristãos. Quando a igreja repete esse gesto, não é um teatro. Cada missa que nós celebramos é uma atualização do mistério de Cristo. E a missa do lava-pés quer trazer para nós esta realidade hoje, onde nós estamos. E aí nos faz pensar, como seguidor e seguidora de Cristo, eu sou capaz de lavar os pés dos meus irmãos e, sobretudo, daqueles mais necessitados. Lavar os pés é um baixar-se, é um descer a realidade do outro, é um esvaziar-se, é um sair de si mesmo, para prestar um serviço a alguém que está necessitado. Lavar os pés de alguém é também um gesto de profunda acolhida àquele que chega, àquele que precisa. Então, lavar os pés uns dos outros é também um profundo gesto de solidariedade, de fraternidade, de irmandade. Lavar os pés uns dos outros é um comprometimento. Por isso a fé cristã é uma fé comprometida. É uma fé comprometida. Comprometida na relação com o outro. E sobretudo quando esse outro está em necessidade, em dificuldade. Aí eu estendo a mão, a minha solidariedade. Então, lavar os pés uns dos outros é uma expressão de amor, de um amor gratuito, que nos vem do Mestre, que é Jesus. E nós olhamos para o Mestre e queremos imitá-lo, queremos segui-lo, queremos multiplicar suas ações no mundo. É fácil? Não é. É muito exigente,
para todos nós, porque um gesto desse nos leva a um confronto direto com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa prepotência, com a nossa autossuficiência. Então ele nos confronta. É um gesto que desmonta toda essa nossa realidade humana, frágil, limitada, pecadora, que vivemos e que muitas vezes não acolhemos e não nos acolhemos nestas condições reais. Então essa Eucaristia quer também nos confrontar diante desta realidade humana que vivemos. É um gesto de profunda conversão, de profunda mudança de vida. Se o diabo entrou em Judas, a tentação, isso também pode entrar em qualquer um de nós. Quando nós professamos a fé no Cristo, servo sofredor, que eu perguntava domingo passado. Entramos em Jerusalém, de que lado nós estamos? Do lado do servo sofredor, que é Jesus? Ou do lado dos algozes? Ou daqueles que gritam, crucificam? De que lado estamos? Nós estamos em Jerusalém. Nós estamos, pela fé, vivenciando esse mistério de paixão, de sofrimento de Jesus. A pergunta continua: de que lado nós estamos? Então, olhemos para o Jesus crucificado, olhemos para o Jesus deste Evangelho, que desejou ardentemente cear com os seus. É um desejo que nasce do coração de Jesus, nasce da familiaridade de Jesus para com os seus escolhidos, nasce de um amor gratuito que vem do coração do Pai, que deu o seu Filho para salvar esta humanidade, esta criação toda, e o deu em sacrifício, e o Filho assumiu esta realidade. Então é uma profunda manifestação de amor. Por isso a festa de hoje, ela espelha uma fraternidade universal. Ela espelha um desejo de amor, de caridade, que nasce do coração de Deus. E que nós somos convocadas a experimentar essa realidade. E aí nasce também o sacerdócio. O sacerdote, o dom sacerdotal, nasce do coração de Jesus. Desse coração transpassado, mas transpassado por causa de um amor manifestado, de um compromisso assumido, de uma entrega, uma doação dada gratuitamente. É daí que nasce a vocação sacerdotal, o dom sacerdotal. E todos nós somos herdeiros deste dom pelo nosso batismo. Todos nós participamos desse sacerdócio de Cristo, em primeira instância. Depois vem os sacerdotes, ou sacerdócio ministerial, instituído por Cristo. Mas pelo batismo, todos nós participamos desse sacerdócio de Cristo. Por isso, quando nos reunimos em assembleia, todos celebramos a Eucaristia. Todos nós celebramos por esse sacerdócio comum que nos foi dado a partir do batismo. E o padre, o ministro ordenado, ele preside esta assembleia, preside na pessoa de Cristo, mas ele celebra com todos a Eucaristia. Como é interessante quando nós tomamos consciência dessa realidade. E por isso a missa não é um espetáculo em que a gente vai assistir. A missa a gente participa. É uma missão que nos foi dada.
E aqui nós celebramos esta missão, este compromisso. E queremos pedir a Jesus que, quando vamos repetir o seu gesto de lavar os pés uns dos outros, lavando os pés daqueles e daquelas que vão ocupar aquele espaço, não queremos fazer também aqui um teatro. Não é um teatro, mas nós queremos trazer presente nas pessoas que ali estarão toda a realidade de sofrimento de um povo, sobretudo do povo que nós vivenciamos nas nossas celebrações durante a Quaresma, do povo sem moradia digna. Essa realidade social da nossa fé precisa ser trazida para dentro de nós, para a nossa realidade. Como discípulos de Jesus, nós não podemos estar indiferentes diante dessa temática. Não podemos estar indiferentes diante dessas pessoas que não moram dignamente ou que sequer têm uma morada. Mas nós queremos agradecer a nós que temos uma morada digna. Agradecer a Deus, mas também estarmos nessa relação de solidariedade, de fraternidade, de irmandade com esses que não têm. Não é porque não tem no país, não, é por causa de outras realidades presentes, como nós pudemos ver no decorrer da campanha. É uma questão social, é uma decisão de mundo que aí está impregnado na sociedade, onde de fato a moradia não está relacionada com a pessoa humana, com a vida humana, está relacionada com o mercado imobiliário, que tem o controle dessa realidade. Então a moradia é para lucro de alguém. Não importa se o irmão não tem onde morar. Não importa se o irmão vai conseguir ter a sua casa. Importa que alguém lucre com isso. Então, é aí que está o mal no coração dessas pessoas. Então, nós queremos estar conscientes, no mínimo, indignados diante dessa realidade de injustiça social. E por isso nos movemos com os nossos gestos de solidariedade, de comunhão, naquilo em que nós podemos, colaborando para que todos vivam com dignidade e que todos alcancem também a sua moradia digna. Se não na terra, mas vamos lutar, caminhar na direção do céu, dizia a oração da campanha, na direção do céu, porque o Senhor já está entre nós, já fez morada entre nós. Então nós queremos, nesse gesto de lavar os pés, examinar a nossa consciência e ver se estamos ou não comprometidos com essa realidade do mundo que precisa ser transformada. Se não por nós, mas a partir de nós, a partir dos nossos gestos, das nossas atitudes, construindo uma comunidade de discípulos e discípulas fiéis a Jesus Cristo. Que o Senhor ressuscitado, presente no meio de nós em forma da Eucaristia, nos ajude e nos alimente nesse ideal, nesse projeto que Jesus assim instituiu para a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora para esse momento do lava-pés. Não sei como que a Carla pensou. É só pedir que as pessoas... Você não sabe o nome de todas elas? Então vamos ver o nome, porque aí eu vou chamando e vou dizer quem que é para a gente ir se sintonizando. Então começamos aqui, pode vir a primeira pessoa.
Teu nome é Amabile. Amabile, uma realidade juvenil, do adolescente, pode procurar o seu lugar. Vem o próximo. Teu nome? Márcio, realidade de pai. Salve aqui conosco. Teu nome? A irmã Maria do Carmo, representação da vida religiosa, consagrada, esse compromisso de fidelidade. Teu nome? Natália. Mamãe Natália, já também, né? Então, a mamãe aqui representada. Teu nome? Laides. Laides também, mamãe, vovó, né? Senta lá também. Aqui então, a Roseli, né? Também mãe, ministra, servidora da igreja, da comunidade. Aqui temos um jovem, Bruno, com esse bigodinho do Lavo Bilac, não sei de quem, né, Bruno? Mas de qualquer forma, bem ajeitado. Senta lá, Bruno, também representando a juventude. Adriana, Adriana da onde, Adriana? Da Fazenda Esperança. Aqui está um desafio para todos nós, uma missão, junto a essa realidade do sofrimento do mundo atual. Aqui, Beatriz, também da Fazenda Esperança, tem uma grande missão naquela fazenda, né, Beatriz? Ultimamente as mulheres passam por lá e não ficam. Chegue aqui também. Fernanda, também da Fazenda, né, Fernanda? Nosso desafio lá está grande, né? É verdade, gente. Entra lá 3 e sai 4. Está que nem seminário já, né? Aqui nós temos o Lucas, catequista também da comunidade, futuro papai, né? Chegando aí. Aqui mais um papai, Olavo, né? Às vezes eu confundo ele com o João, mas agora acertei, é o Olavo, né? Pastoral familiar, toda uma missão. Tem mais um aqui? Qualquer coisa, pode pôr mais um banco se tiver. Carla, deu um a mais? Então tá bom. Pastoral Animação Vocacional, né? Que está aqui também já há alguns anos nesse serviço de animação vocacional. Queremos então, nesse momento, repetir esse gesto de Jesus. Nós vamos, enquanto fazemos o gesto, vocês podem ir cantando junto com o coral e ao mesmo tempo pensando na missão de cada um, de cada uma de nós, diante desse desafio do serviço e da doação. Amor,
Fiquemos em pé. Irmãos, irmãs, iniciamos hoje o Tríduo Pascal, contemplando nesta noite a instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia e a instituição do mandamento novo. Desejosos de renovar os fundamentos da nossa fé, apresentemos nossas preces, rezando juntos. Ouvi, Senhor, pela Igreja, para que, por meio daqueles que são chamados ao ministério sacerdotal, promovam uma ação evangelizadora, pautada pelo amor, misericórdia, caridade, e que o ministério sacerdotal do Frei Rivaldo e demais freis sacerdotes seja marcado pela fidelidade ao Cristo servo, no oferecimento da verdade e no cuidado pastoral do seu povo, sustentados pelo nosso amor, à força da oração, rezemos. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Pela paz no mundo, que sofre as consequências dos conflitos e das violências, para que haja mais diálogo e um esforço dos governantes para a busca dos problemas que afligem a humanidade, rezemos. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Para que nesse jubileu franciscano sigamos o exemplo de São Francisco de Assis e possamos aprofundar e adentrar na experiência espiritual de Francisco, no seguimento ao Cristo pobre e crucificado, rezemos. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Por todos os ministros extraordinários da comunhão, para que exerçam seu ministério em íntima comunhão com o Senhor, testemunhem o seu amor fiel à Eucaristia e manifestem o amor pelos doentes, pobres e crianças, rezemos. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Por todos nós presentes nesta Eucaristia, para que esse gesto de serviço de Jesus, Mestre e Senhor, nos impulsione a imitá-lo, com expressão da misericórdia divina, em favor dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados, rezemos. Ouve, Senhor, a nossa súplica. ó Deus, que em vosso Filho nos destes o mandamento do vosso amor. Acolhei as preces que vos apresentamos e fazei de nós testemunhas vivas do mistério que hoje celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis sentar.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente destes santos mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a vós por primeiro, como vítima de salvação, e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória. Seu corpo por nós imolado, é alimento que nos dá força. Seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Wilson, nosso Bispo Auxiliar Onésimo, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, especialmente nossos irmãos e irmãs que estão enfermas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles, nós vos oferecemos
e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a igreja, celebramos o dia santo em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. Celebramos em primeiro lugar a memória da mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos o mistério do seu corpo e do seu sangue, para que o celebrassem. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual e perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na véspera de sua paixão, que haveria de sofrer pela salvação nossa e de todos, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus,
nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebemos os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, parentes, amigos, as vítimas das guerras, da violência. Especialmente lembramos Maria Isolda, 7º dia, Neuza Riboli, 7º dia, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor, por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, pobre, humilde, crucificado, e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Deus que
eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, os ministros do dia de hoje, todos eles, venham comungar no altar comigo. Felizes os puros em seus caminhos, os que andam na lei do Senhor. Felizes os que guardam os seus preceitos e o procuram de todo o coração. Felizes os que andam em seus caminhos, os que não praticam o mal.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, assim como hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados no banquete do seu Rei, por Cristo nosso Senhor. Amém. Continuemos em pé, lembrando, após a missa, para quem quiser, nós vamos continuar com a adoração ao Santíssimo, na capela ao lado, até a meia-noite. Amanhã, às 6 da manhã, também já abre para adoração aqui na capela. E teremos a caminhada penitencial, se não estiver chovendo. Acho que a chuva foi hoje, para amanhã ficar melhor, para subir o morro. Então, amanhã, às 6 da manhã, às 6 da manhã sairemos para o morro. Depois eu volto do morro, vou me colocar à disposição para atender confissões, a partir das 9 horas até o meio-dia. Às 15 horas teremos a celebração da Paixão de Cristo e o beijo da cruz aqui na igreja. Nesta celebração, a igreja pede que se faça uma coleta para a manutenção dos lugares santos. Quem já foi em Israel, ou mesmo nos lugares santos do Oriente Médio, sabe, sobretudo nesse momento de guerra, o quanto a igreja precisa de ajuda para manter os lugares santos. Então, a nossa contribuição amanhã vai ser para a igreja, para manter os lugares santos na celebração das 15 horas. Às 18 horas, para quem quiser, tem a procissão do Senhor Morto, que às 19 horas sairá lá da Guadalupe até a São Bento, para quem quiser. E no sábado, às 19 horas, a nossa celebração da Vigília Pascal. Tá bom? Depois do domingo segue normalmente. Então nós vamos fazer agora o translado. Faremos aqui no altar o incensamento do Santíssimo. Depois vamos fazer a procissão do translado, indo até o meio da igreja, virando à direita, subindo a rampa, colocaremos no altar que está preparado para a adoração. E aí não tem a benção final, porque nós estamos iniciando uma celebração que vai terminar no sábado, aleluia. Então, entramos nessa celebração, tá bom? O canto e depois a retirada em silêncio.
Graças e louvor incendei a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor incendei a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor incendei a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Faremos um breve momento de oração do ofício da agonia do Senhor. Irmãos e irmãs, nesta hora em que Cristo entrou em agonia no Horto das Oliveiras, recordemos todos aqueles que no mundo inteiro, a estas horas, se encontram angustiados, desesperados, porque quem sabe, porque a vida se tornou para eles uma caminhada desesperançosa. Coloquemos aqui nossas próprias angústias. Em tudo isso, é a própria agonia de Cristo que continua e se prolonga. Da boca de todos os angustiados do mundo, ouçamos aqui e agora a queixa que Jesus dirigiu a seus amigos. Será que vocês não podem vigiar pelo menos 1 hora comigo? Vamos rezar o Salmo 61. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Até quando atacareis um pobre homem, todos juntos procurando derrubá-lo? Como a parede que começa a inclinar-se, ou um muro que está prestes a cair. Combinaram empurrar-me lá do alto, e se comprazem em mentir e enganar. Enquanto eles bendizem com os lábios, no coração, bem lá no fundo, amaldiçoam. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. A minha glória e salvação estão em Deus, o meu refúgio e rocha firme é o Senhor. Povo todo, esperai sempre no Senhor, e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. Todo homem a um sopro se assemelha, o filho do homem é mentira e ilusão. Se subissem todos eles na balança, pesariam até menos do que o vento. Não confieis na opressão, na violência, nem vos gabeis de vossos roubos e enganos. E se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendais o coração. Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos, enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: sinto uma tristeza mortal, ficai aqui
e vigiai comigo. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou: Meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: Não fostes capazes de ficar vigiando uma só hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela segunda vez e orou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Ainda dormis e descansais? Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. Oração. Olhai, Senhor, com vossa imensa ternura, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos inimigos e sofreu a ternura da cruz. Piedade de nós vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.